Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Laboratório Teológico e nós estamos trabalhando numa série que trata da soberania de Deus e o mal, uma conjugação de esforços, uma reflexão em diálogo com a obra de William Fitch, Deus e o Mal, publicado pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, em São Paulo, no ano de 1984. Se você se interessar pelo canal, se inscreva. E após este vídeo, se porventura quiser dar a sua opinião, faça isso e seja bem-vindo a esta série. Hoje nós vamos tratar mais especificamente sobre uma parte do capítulo de William Fitch que trata da escolha humana do mal. E ele utiliza uma citação de Sir Winston Churchill para falar a respeito da situação humana e da escolha humana. E ele diz assim: enquanto os homens estão adquirindo poder e conhecimento com sempre crescente rapidez, as suas virtudes e a sua sabedoria não têm mostrado nenhum aperfeiçoamento perceptível com o passar dos anos. Sob suficiente pressão, fome, terror, paixão guerreira, ou mesmo o frio furor intelectual, o homem moderno que conhecemos tão bem praticará os mais terríveis atos e a sua mulher moderna estará com ele, apoiando-o. Este é um dos muitos pronunciamentos que se lê, que se ouve a respeito da condição humana. Por que a condição humana é tão complexa? Por que nós podemos olhar para qualquer nação do mundo ou qualquer situação, seja situação política ou cultural, e nós vamos encontrar sinais de evolução científica, de evolução dos métodos e das aplicações da ciência, mas não vamos conseguir ver uma alteração, uma mudança, algo que seja significativo na melhoria da vida humana por conta das virtudes que a vida humana deveria apresentar. Quando olhamos para a Bíblia, naturalmente muitos hão de pensar que a Bíblia é escrita por pessoas comuns, por pessoas que tiveram seu interesse próprio, a sua cosmovisão. Entretanto, o que é bem significativo quando lemos a Bíblia é que a Bíblia, a despeito de ter sido, sim, escrita por seres humanos, ela foi, na verdade, inspirada por Deus a estes seres humanos, de maneira que Deus lhes permitiu registrar fatos, afirmações doutrinárias, afirmações de revelação que mostram não apenas o lado de Deus, mas também o lado do homem. E por conta disto, a Bíblia tem a característica de ser, em relação a Deus e em relação ao homem, uma escritura que não toma partido no sentido de ocultar a verdade ou de mascarar a verdade. William Fitch lembra que a Bíblia tem a sua própria filosofia da história. Toda a história, afirma a Bíblia, começa com Deus, está sob Deus e terminará sob a vontade de Deus. Mas a revelação bíblica do mal, moral, na história humana é muito sombria e devastadora. O pecado está em toda parte. Neste sentido, quando se refere ao ser humano, a Bíblia é deveras pessimista. De acordo com a Bíblia, nós não podemos compreender a história se não reconhecermos a feia realidade do mal demoníaco por trás da história e a tendência do coração humano para o mal, desde o nascimento até a morte. Pois bem, William Fitch, então,
nos leva a um diálogo com a Bíblia quando fala de tratar da escolha humana do mal. Ele lembra o apóstolo Paulo que tem por base o Antigo Testamento, portanto, é uma literatura milenar, não é? E Paulo recorda aquilo que a Bíblia já disse 1000 anos antes de Paulo. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E quando a Bíblia faz estas afirmações, naturalmente é o diagnóstico que Deus está fazendo a respeito de nós todos, da nossa natureza tendenciosa para fugir dele, para reagir contra ele, para descrer da sua existência. E toda e qualquer pessoa que tenha passado ou que esteja passando por esse planeta ou que ainda passará por ele, terá essa tendência de rejeitar a ideia de Deus. Como é que é então que há pessoas que não rejeitam a ideia de Deus, mas creem nele e confessam o seu nome? Exatamente pelo fato de que estas pessoas, de certa maneira, ou totalmente, melhor dizendo, foram regeneradas, nascidas de novo para aceitar a ideia de um Deus pessoal, de um Deus sobrenatural, de um Deus imanente e de um Deus transcendente. Paulo prossegue na descrição dos seres humanos e nós estamos envolvidos, você e eu, nessa descrição. Porque ele diz, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. É claro que na natureza humana nós encontramos aspirações de virtude, mas nós também encontramos realidades de maldade. Essa realidade de maldade não é a mesma em cada indivíduo. Nós temos indivíduos que são realmente maldosos, que são mal intencionados. No entanto, todos os seres humanos estão contaminados pela falta de temor de Deus diante dos seus olhos. E Fichte lembra que uma demonstração clara dessa rejeição de Deus é justamente a pessoa de Jesus Cristo. Quando Isaías, lá 700 e poucos anos antes de Jesus Cristo vir à Terra, profetizava, ele já falava do ungido de Deus, do Messias, e falava nesta condição: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Naturalmente, Isaías não sabia de quem estava sendo falada ou feita esta afirmação. Mas o que nós percebemos é que desde lá havia na sabedoria, no conhecimento, no pré-conhecimento de Deus, a ideia de que quando Jesus Cristo viesse, ele seria rejeitado, porque na verdade ele vinha para morrer pelos pecadores. João, quando escreve a respeito de Jesus Cristo, usa a expressão o verbo para se referir a Jesus e diz assim no começo do seu evangelho: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, o mundo não tem intimidade com esse Jesus Cristo. Ele veio para o que era seu e os seus, os próprios judeus, não o receberam, não o entenderam e não o aceitaram como o Messias,
profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento. Em certa ocasião, Jesus estava com seus discípulos e lhes perguntou: vocês quem dizem que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. É importante nós nos lembrarmos que João, ou melhor, que Lucas, ouviu de testemunhas estas expressões que Jesus Cristo usou antes mesmo de ser morto, de ser entregue, morto e executado. Todavia, a Bíblia afirma em vários lugares que ele ressuscitou no terceiro dia e se mostrou vivo aos seus discípulos, inclusive até mais de 500 pessoas de uma só vez. O apóstolo Paulo fala com seu discípulo Timóteo a respeito dos últimos tempos, ele que está velho, ele que está na prisão, ele que está aguardando ser julgado e condenado também. Mas ele afirma, ele mostra como é que a natureza humana vai se projetar em todos os tempos, porque desde Jesus Cristo até hoje, nós estamos vivendo, segundo a Bíblia, nos últimos dias. Então diz ele: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E recomenda: foge também destes. Na verdade, quando as pessoas estão imaginando que seguirem o seu próprio coração, procurarem o seu próprio bem, desejarem as melhores coisas para si, tentarem manter o seu corpo e a sua vida sadios de maneira indefinida e infinita, na verdade, elas estão sendo hedonistas, elas estão cultuando a si mesmas. E esta descrição do apóstolo Paulo bate bem com a nossa época. Nós estamos surpresos de ver como as gerações que se sucedem estão cada vez mais sem domínio de si, como elas estão vivendo de maneira desafeiçoada, como elas estão preocupadas em caluniar, como elas estão preocupadas em buscar o prazer e rejeitando completamente a ideia de um Deus santo, justo, perfeito e amoroso. Vejam só, entretanto, que Paulo faz um destaque aqui. Estas pessoas têm forma de piedade. Estas pessoas, muitas delas são pessoas éticas, são pessoas que buscam o amparo da justiça dos homens, são pessoas que têm um discurso doce na boca, mas amargo no estômago. E com isto, Paulo faz esse contraste. Usam a forma de piedade, um teatro, como os escribas e fariseus no tempo de Jesus usavam da religião para fazerem dela um grande teatro, entretanto negando o poder das afirmações éticas e morais por meio das suas atitudes escondidas. E o apóstolo insiste, dizendo que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. De maneira que esta é uma roda viva, no sentido de que quanto mais nós buscamos nosso prazer e quanto mais nós buscamos o nosso próprio interesse, mais nós nos afundamos
na ignorância do verdadeiro sentido da vida. Esta é uma contracultura cristã. E por se multiplicar a iniquidade, Jesus avisa, o amor se esfriará de quase todos. Quando se fala do amor aqui, naturalmente está se falando do amor do discípulo pelo seu mestre, do amor do discípulo pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver no decorrer desta nossa geração, desta nossa era, o mal tomando corpo na vida das pessoas e muitos abandonando ou escandalizando-se diante da fé cristã, não suportando os princípios e valores da fé cristã, em razão de que elas apontam para a santidade de Deus e a santidade dos seres humanos. De qualquer maneira, Deus tem uma proposta para virar este jogo ou para virar este quadro. É por isso que nós podemos afirmar claramente que Deus é bom. Porque o apóstolo Paulo lembra bem que agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Uma pessoa que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, recebe da parte de Deus a justiça de Deus. É claro que nenhuma pessoa, como nós vimos, procura Deus ou entende a Deus. Então ele vem à procura dos seres humanos e aplica sua justiça sobre eles, de maneira que, mediante a fé, estas pessoas passam a viver dentro de uma dimensão espiritual que antes estava morta. E Paulo ainda diz, não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Em outras palavras, só Jesus Cristo na causa. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Ele. Por que Deus fez isso? Paulo termina este parágrafo dizendo: Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Nenhum de nós, nenhum ser humano pode afirmar, eu me salvo dos meus próprios pecados, porque amanhã vai pecar de novo. É necessário que alguém que tem o padrão divino estabeleça a forma pela qual um ser humano pode ser aceito dentro do padrão divino. Entre nós nos aceitamos, nós damos um jeitinho de considerar o outro. Há tantas reviravoltas nos relacionamentos humanos, mas nós assistimos muito bem as pessoas se aceitarem por conta de trocas. Entretanto, não é o caso de Deus. Deus não faz barganhas, Deus não faz trocas. Deus exige que as pessoas andem segundo o seu padrão. Ora, o padrão de Deus é inatingível na condição em que nós estamos. Então, Ele mandou o seu próprio Filho vir à Terra para se identificar conosco e, por conta disto, Ele levou sobre si os nossos pecados e Deus, então, se torna justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Nós ficamos por aqui e vamos tratar no próximo vídeo de como Deus escolheu fazer o bem ao ser humano.